nunca perdeu seu prestígio, nunca vai perder e nunca vai ser superado por nada, porque o coração nada mais é do que uma bomba hidráulica que obedece e que o seu funcionamento depende intrínseca e essencialmente da eletricidade. As estruturas, como nós vamos ver, elas são colocadas em lugares como a natureza. A natureza, ela é pródiga e ela dá uma sequência daquilo que vamos fazer. Se nós, nas nossas vidas, fizermos um planejamento e uma sequência lógica, nós vamos, sem sombra de dúvidas, correr o risco de errar muito menos. E a natureza erra quase nada. Então, o coração, que é esta bomba maravilhosa, ela tem na verdade, o coração são 4 bombas, 2 átrios e 2 ventrículos, que funcionam não como uma bomba que se contrai e que joga um volume de sangue ao mesmo tempo, mas que obedece a uma sequência para que o resultado, que é o sangue que chega pobre em oxigênio e para o pulmão, que é oxigenado, que cai no outro lado do coração, que vai para o ventrículo esquerdo, dessa forma ele possa chegar até o corpo e levar o oxigênio. Então, nós temos 2 bombas direitas, um átrio e um ventrículo, que são bombas que jogam o sangue na microcirculação, que é o pulmão. Do outro lado, tem um átrio esquerdo, um ventrículo esquerdo, que vão jogar esse sangue no corpo oxigenado. Então, para isso, é preciso uma sequência precisa de contração dessas bombas para que o resultado seja o melhor possível. Os ventrículos, os átrios são câmaras de recepção e os ventrículos são câmaras de propulsão. Mas anatomicamente eles são diferentes. O ventrículo direito, que joga sangue por uma resistência muito pequena, que são os pulmões, ele tem uma anatomia de um triângulo. Ele não precisa de muita potência para botar o sangue para os pulmões. Já o ventrículo esquerdo, que vai jogar o sangue a uma grande pressão para o corpo inteiro, ele tem uma anatomia, ele é um cone, e ele se contrai ordenhando o sangue para que vá da ponta até a base, onde tem a válvula aórtica, e daí para o corpo. Por que eu estou dando essa ideia de anatomia? Porque quem vai fazer toda esta função é a eletricidade. Então, vocês vão ver ao longo das aulas, e talvez depois, porque o curso não é o objetivo, mas o prejuízo da eletricidade é quem determina muitas das patologias do coração, sejam elétricas, como os bloqueios, as arritmias, as bradi, as taquiarritmias, como a função dos pacientes que têm um bloqueio de ramo esquerdo, eles vão se desorganizar estruturalmente no futuro, em alguns casos, porque um ventrículo se contrai num tempo e outro no outro. Então, o que vocês vão ver agora, essa noção de íons, e eu fiz um complemento com o eletrocardiograma, que é a noção de vetores, é a base para que vocês entendam e não decorem
o eletrocardiograma. Quem vai decorar um eletrocardiograma dificilmente vai poder interpretar a patologia do eletrocardiograma, porque é muito tracinho para guardar tudo na cabeça, cada morfologia, e depois não ver uma perninha daquela e dizer que é uma anomalia. Então, o eletrocardiograma é o grande exame da cardiologia. Não tem cateterismo, não tem ressonância magnética com isótopos que vieram da Arábia Saudita, nada. Nada supera o eletrocardiograma. Um cardiologista com um estetoscópio, um tensiômetro, um eletrocardiógrafo e bom senso, ele vai tratar 90% das doenças do coração. Para que vocês tenham a consciência do que vocês vão começar a aprender, da importância que tem isso para a cardiologia. O eletro vê tudo, vê crescimento atrial, o eco vê crescimento atrial, crescimento ventricular, com mais propriedade, obviamente. Mas no eletro você vê. Se você só tiver o eletro, você num paciente hipertenso, você vai ver que cresceu o ventrículo esquerdo. Você vai ver uma hipertensão pulmonar. Você vai ver uma série de patologias que podem ser extraídas não com a visão do eco que vê o coração batendo, hoje da ressonância magnética, mas vocês vão ver todas as alterações no eletrocardiograma. Arritmias, 100%. É o exame por excelência. Então, as arritmias cardíacas, 100% delas, o diagnóstico é eletrocardiográfico. Não é de imagem, é elétrico, as arritmias. E as outras coisas podem ser inferidas se houver necessidade. Por exemplo, se colocar os cubanos apenas com o eletrocardiograma, um estetoscópio, um tensiômetro, talvez ele salve mais vidas que a gente. Então, a gente vai, é embaixo, né? É o gatilho, desculpe. Para que a gente, bom, então vamos lá, o nó sinusal, ele já fica hierarquicamente em cima, na desembocadura da veia cava superior. Depois, nós temos vias preferenciais da condução do estímulo, fios, que vão levar o impulso para o átrio esquerdo, para que o átrio esquerdo não se despolarize antes do átrio direito. Então esse feixe é o feixe de Beckmann, que foi quem descreveu histologicamente. Para o nó atrioventricular, quem é o nó atrioventricular? Então, essa ilustre figura que é o nó sinusal, um conjunto de células pálidas, por isso que chamadas de células P, que são pálidas ao microscópio eletrônico. Coisa desse tamanho dependemos nós a vida. Olha como a vida da gente é. Se essas células aqui inventarem de se despolarizar, morreu. Ou vai botar um marca-passo. É melhor botar um marca-passo do que morrer. Mas a vida da gente depende dessas células que vão fazer com que o coração bata quantos milhões de vezes durante a nossa vida. O outro ilustre, o nó atrioventricular, é uma resistência elétrica. O impulso que nasce no nó sinusal, que caminha em direção aos ventrículos, se não houvera uma resistência, ele passava direto e os átrios e os ventrículos se contrairiam ao mesmo tempo. E o sangue não ia para canto nenhum. Então, a natureza colocou uma resistência para que dê tempo aos átrios se contraírem. É a mesma coisa que o relâmpago e o trovão.
Os dois acontecem ao mesmo tempo, mas você vê primeiro o relâmpago, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Aqui é a mesma coisa. O fluxo de íons, a atividade elétrica é mais rápida do que a contração mecânica. Então a natureza colocou o nó atrioventricular com uma das funções, que é essa. A outra função é de proteger de arritmias, como fibrilação atrial, porque os átrios têm paredes mais finas do que os ventrículos e mais susceptíveis a arritmias. E arritmias que nós qualificamos de benignas, que seriam todas malignas se não houvera uma proteção, uma resistência. Uma fibrilação atrial, os átrios vão bater a 600 por minuto. Se passasse 600, morria. Era uma fibrilação ventricular. Segunda função do nó atrioventricular é a função de proteção, porque aqui na base do coração, onde tem as válvulas atrioventriculares, a tricúspide e a mitral, existe um tecido isolante elétrico, um tecido fibroso, que nada passa de elétrico a não ser pelo nó atrioventricular, depois um cabo que é o feixe de His, e o ramo direito, o ramo esquerdo, e a malha de Purkinje, que vai dar a hierarquia para a contração do coração. Então, essa é a magnífica estrutura que vai possibilitar que o coração desempenhe a sua função de bomba. Então, vocês vejam que o ventrículo esquerdo tem uma função, que não está muito bem representada, mas é um cone. Acha-se que é um músculo, acha-se não, é um músculo só, o ventrículo esquerdo, que se contorce sobre ele mesmo. Agora a gente vai entrar numa parte mais chata, porque não tem como não dizer a vocês, que as células, os potenciais de ação das células automáticas são diferentes dos potenciais de ação da célula muscular dos ventrículos ou dos átrios, que nós chamamos de células banais. Então nós temos dois tipos de célula, as células automáticas e as células banais. As células automáticas, elas estão no nó sinusal, no nó atrioventricular. Células automáticas no nó sinusal, no nó atrioventricular, um pouco no feixe de His e depois as células banais. Então vejam já os senhores que a natureza, ela não é a Ana Teresa, ela é sábia. Se tem uma Ana Teresa aqui, meus parabéns. Ela não deixou um marca-passo só. Se esse falha, ela deixou um backup de células, mas que vão bater com uma frequência, ou vão se despolarizar com uma frequência inferior. Senão, elas seriam o marca-passo natural do coração. E vocês vão ouvir depois, olha, esse paciente tem um ritmo juncional. Ritmo juncional é porque as células do nó atrioventricular estão se despolarizando mais rápido do que as células do nó sinusal, que também têm capacidade de automaticidade. E essas células, elas têm canais especiais de potássio, mas sobretudo canais especiais de de cálcio. Então, nós dizemos que as células automáticas, elas têm uma curva de despolarização, que nós chamamos de despolarização diastólica, e que são dependentes do cálcio, enquanto as células banais vão ser dependentes do sódio
e do potássio, mas principalmente do sódio, primariamente. Então, no nosso sinusal, no AV, feixes de ris e filos de Purkinje, muito menos. Então, elas estão realmente no nosso sinusal e no nodo ventricular. E elas têm tudo. Para uma despolarização, você precisa de um movimento iônico que transpasse um limiar, ou um umbral, que é o sinônimo de limiar. Então, há uma entrada, um fluxo de cálcio dentro da célula que vai positivando esse potencial de ação até chegar a um nível zero de potencial e passar para um potencial positivo. E daí existe o fluxo de íons dentro da célula, e depois ela volta e faz esse movimento de forma perpetual. Então, as células automáticas são células em que o movimento de íons, tendo cálcio como responsável, ela acontece de forma em malha fechada. Ela vai, abre os canais, vai positivando, entrando mais íons positivos, até um pequeno potencial de ação. Já as células banais não têm essa capacidade. Ou vem alguém e faz um movimento iônico, que quem fez o movimento iônico? A automática. Ou faz um movimento iônico, ou ela não tem a capacidade de movimentar e abrir os canais para que entre íons e com isso mude a polaridade da célula e haja um fluxo de elétron. O que é energia? Não, um fluxo de elétron. O cara que tem um fio, um passo elétrico, que vem lá do São Francisco, axé para nós, os bichinhos andando dentro dos fios, e chega aqui, acende luz, computador, etc, etc. A mesma coisa aí. É preciso de um fluxo de elétrons para que isso, a despolarização aconteça. Então, o que é importante dos potenciais de ação das células automáticas é que elas são cálcio dependentes e que elas obedecem a uma despolarização que é diastólica, começa na diástole e depois um pequeno potencial de ação e assim por diante. Então, isso daí é que dá a frequência cardíaca. Quem é que pode influenciar aqui? O simpático, a adrenalina, aumentando esse movimento de íons, e o parasimpático, fazendo o contrário, retardando esse movimento de íons e deixando uma frequência mais lenta. Então, o simpático é que foi o hormônio que a natureza colocou quando nós saímos das águas, que passamos a ter sangue quente, nós temos que ter resposta rápida, ou corria para caçar, ou corria para não morrer, e sangue quente. Daí veio uma resposta rápida, que é uma resposta humoral. Quando você vê uma vaca na sua frente, o que é que acontece? Sua pupila dilata, você fica pálido, o coração dispara, e ou você enfrenta a vaca ou pula o muro. Mas você vai pular um muro que jamais faria em situação normal. Porque a adrenalina faz com que o sangue da periferia, não interessa, ela bota no músculo, bota no cérebro, abre a pupila, injeta no coração. Isso é uma situação de estresse máximo. E de noite o que é que acontece? A gente tem que hibernar. Então, a natureza deixou um nervo, que é o vago, que nós herdamos dos répteis, e deixou como tal um nervo que vai inervar as vísceras, inclusive o coração, e o simpático e o parasimpático vão influenciar
diretamente no funcionamento do coração, fazendo essa facilitação de movimento iônico nas células automáticas e de aumento da força de contração na musculatura banal. Nosso professor anestesista, prazer em tê-lo, viu? Os anestesistas lidam muito bem com isso, que são os efeitos vagais, que faz atropina, para poder liberar a frequência nas cirurgias, etc. Mas é preciso que vocês entendam que todo esse negócio está misturado. Adrenalina, noradrenalina, funcionamento do coração, aparecimento de arritmias. Mas doutor, quando eu estou mais estressado, meu coração, eu tenho estressício, não sei o quê. É que vocês vão ver que a influência do sistema nervoso autônomo no funcionamento do coração, desde a frequência até os distúrbios que podem acontecer. Olha que maravilhoso! Aí a natureza coloca um sistema autônomo para influenciar e determinar quem? O coração. Por quê? Porque a natureza não permite que você se suicide facilmente. É preciso querer mesmo. Senão, e muita vontade, muita animação. Senão ela não deixa você morrer. Imagine se fosse o cérebro que mandasse: para, coração. Pô, parou. Não. Manda seu coração parar. Não para. Manda ele bater depressa. Não para. A não ser nós e as moças apaixonados, aí a pupila dilata, o coração bate mais depressa. Isso é o simpático. Mas na verdade nós amamos com o parasimpático. O amor é o relaxamento e não o estresse. Coração também é poesia, né? Bom, vamos ter uma ideia assim, para que vocês... Eu acho maravilhoso os camaradas que desenham isso. Obviamente que não deve ser assim, né? Mas eles nos fazem entender como danado é que tem um canal, essa engenharia que o povo da química é um negócio maravilhoso, né? A alquimia, a química, como é que você diz um átomo? O camarada desenha um átomo, Jesus amado, será que o átomo tem aquele? Não deve ter, né? Aquelas asas, aqueles negócios, mas são modelos que eles fazem para que a gente possa, vis mortais que somos, entender o abstrato, né? Nós só entendemos aquilo que nós imaginamos, senão é o santo mistério da Igreja Católica. Então, nós temos canais de cálcio que se abrem e que fazem esse movimento de mudança de polaridade da célula até que tenha um potencial propagado. Então, aqui só para mostrar o efeito parasimpático, o efeito aqui estimulação normal, aqui um beta-adrenérgico e aqui um catecolinérgico, ok? Vai dizer que o parasimpático breca a frequência, o simpático aumenta a frequência, e que atuam principalmente no nó sinusal e no nó atrioventricular, porque à medida, olha que maravilha, à medida, se ele não atuasse nos dois, à medida que ele aumenta a frequência, ele tem que dizer o nó AV que tem que conduzir mais rápido, porque senão ele estava aumentando a frequência e o outro gerando um bloqueio, uma dificuldade. Então as coisas acontecem em sincronia. Aqui são as células banais, ditas as células de musculatura do coração, onde nós temos 4 fases. Elas têm importância absoluta. Elas têm importância no eletrocardiograma, como vocês vão ver, e elas vão ter importância na gênese das arritmias. Então, vejam que a célula está
num potencial de menos 85 milivolts. A vida é um movimento. Quando é que a gente morre? Quando para o movimento. Quando esses íons deixam de se movimentar nas membranas, o coração para e nós morremos. Então, a vida é um equilíbrio tênue entre mais e menos movimento, jamais sem movimento. Então, esses íons vivem constantemente se movimentando. E os 3 íons importantes para o fluxo elétrico é o sódio, o cálcio e o potássio. O cálcio é fundamental. Além deles estarem nas células automáticas, vocês se lembram que eles é quem amarram a quitina com a miosina para poder fazer a contração muscular e as fibras deslizarem umas nas outras? Isso quem faz é o cálcio. Então, o cálcio também participa. E olha como o tempo, a cronologia é interessante. Uma célula, nós vamos dizer que ela esteja em repouso. Quando ela está em repouso, ela é positiva fora e negativa dentro. Isso é ilustração. Ela é menos positiva de um lado do que do outro. Na verdade, ela não é negativa. Porque nós estamos falando de íon sódio, é mais potássio, mais cálcio, mais. Então, como tem nada, eu estou falando em negativo. Eu estou falando em relação a. Se eu tenho mais íons positivos fora e menos íons positivos dentro, está positivo fora e negativo dentro. É a única forma que a gente tem de dizer para poder dar uma ideia, né? Mas a coisa não é tão estática assim, não é positivo e negativo, né? Bom, mas como a célula é mais positivo fora do que dentro, o primeiro movimento para trazer o potencial de ação de menos 5 para mais 30 é a entrada de íon positivo. E aí os canais de sódio são verdadeiros. Eu não sei não, mas acho que são verdadeiras porteiras. São canos na membrana celular que abrem. E aí o sódio entra. Quando o sódio entra, a célula vai ficar negativa fora. E isso vai acontecendo. Entrando ao longo das células, você vai estar com o sódio entrando e com isso negativando o exterior e positivando o interior. Isso dá, neste primeiro tempo, essa subida de menos 85 milivolts para mais 30 milivolts. Quando começa o fluxo elétrico da entrada do movimento de sódio, gerando uma diferença de potencial entre um lado e o outro da membrana, abrem-se os canais de cálcio. Aqui, ó. Para quê? Para que as células se contraiam. Para que a actina se junte, seja amarrada pela miosina e o coração se contrai. Então, entra o cálcio. Nessa fase, se vocês observarem, a célula vai estar toda fora, com menos íons positivos do que dentro, porque o potássio é um íon intracelular e o sódio é um íon extracelular, ok? Bom, então aqui essa célula, mas como é que a natureza vai fazer o que agora? Temos que consertar as coisas. Eletricamente a célula se despolarizou. Aí o que é que ela vai fazer? Abrir os canais de potássio. E como a célula, tudo isso é por gradiente, viu? Gradiente.
tem mais sódio fora do que dentro. Abriu o canal, entrou sódio. Satura, não entra mais. Aí dentro tem muita gente positiva aqui dentro. Vamos abrir o canal. Abre o canal de potássio. E aí sai o potássio. Quando o potássio sai, você reequilibra a membrana. Ela volta a ser positiva fora. Todo mundo acompanhando até aí? Todo mundo acompanhando. Quem não estiver acompanhando, me diga porque eu paro. Volto tudo de novo. Acompanhando. O sódio entrou, dentro ficou muito positivo, fora menos positivo, negativo. Mas com íons que o lugar do sódio não é dentro, o lugar do sódio é fora, ele está dentro. Aí o que é que faz? Abre os canais de potássio, sai o potássio, saiu, a membrana voltou a estar positivo fora, negativo dentro, como estava no início. Mas com íons trocados. Recuperou-se o estado de eletricidade, mas com íons trocados. Aí vem a fase 4, que tudo isso que aconteceu até aqui foi por gradiente. A partir daqui tem uma bomba com gás de ATP, que pega um potássio, bota para dentro, e um sódio para fora. Potássio para dentro, sódio para fora. Que é a bomba de sódio e potássio. E dessa forma, quando a célula vem para cá, olha aqui, bomba de sódio e potássio, aí aqui vem a outra sístole, ela já estará na situação que ela estava primariamente, com o sódio fora e com o potássio dentro. Entenderam isso? Quem entendeu, levanta a mão. Não tenho medo não. Se não entendeu, pode. Dúvida, quem está com dúvida, levanta a mão e me diga, estou com dúvida. Vi que a turma está boa. Se passarem com essa dúvida, não vão aprender. Isso é primário. Eu vou dar uma noção melhor para frente, mas tem uma coisa muito importante. Eu quero que vocês memorizem essa fotografia. Vocês estão vendo aqui a espessura da parede atrial? Não é fininha? Eu gosto de interagir. É fino ou não é? É. E essa aqui não é grossa? É grossa ou não é? É grossa. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Porque uma é fina e porque outra é grossa, vai alterar o eletrocardiograma. Se vocês não souberem que isso é grosso e que isso é fino, vão ficar sem imaginar o que eu vou dizer agora. Isso é um esquema onde uma célula, aqui está a primeira noção de eletrocardiografia. O que é um eletrocardiograma? Nada mais é a distribuição de um bocado de olhos que vem o impulso vir ou se afastar dele. Se eu tiver um olho aqui, eu vou dar a noção de vetor. Se eu tiver um olho aqui, a gente já tem D2, D3 e AVF, são 3 olhos aqui embaixo. Se o impulso for para ele, ele vai levantar a pena do elétron, depois passa e volta ao normal. Então, a posição do olho é fundamental na eletrocardiografia. A posição do eletrodo é fundamental. Aos rapazes, vai passando
Eu estou aqui, vem uma moça bonita. Pá! Ela vem em minha direção. Opa! Ela vem em minha direção, eu estou todo positivo. Estou achando que ela vem falar comigo. Mas aí ela passa. Quando ela chega aqui, eu vejo metade dela vindo e metade passando, e depois ela passa. Aí minha decepção, eu fico todo negativo. Esse olho eletrodo é fundamental. Se o fluxo iônico, isso foi feito por convenção, eu vou mostrar a vocês. Se o fluxo vem na direção do eletrodo, ele sobe a pena, porque a ponta do vetor é positiva. Ao contrário, se aqui está o eletrodo, aqui está o fluxo, e eu estou olhando daqui, eu estou olhando a cauda, e eu vejo negativo. Aqui, o eletrodo começa um fluxo de íons negativando. Então vejam, positivo, imaginem isso, a célula como um vetor. A farpa do vetor é positiva, a cauda é negativa. Eu estou olhando daqui, estou vendo quem aponta, ó. Como o fluxo é pouco ainda no início, eu vou levantando a pena. Vai aumentando a amplitude até a amplitude máxima, ok? Chegou na amplitude máxima, acabou o movimento iônico, acabou o movimento iônico. Se acabou o movimento iônico, a pena do elétron vai fazer o quê? Voltar para a linha de base. Hoje é tudo eletrônico. Alguém de vocês aqui conhece o eletrocardiograma, ou quem não conhece, o que era uma pena que esquentava o papel? Alguém conhece? Égua! É uma modernagem muito grande. Isso dava uma noção melhor. Tinha a pena, que era térmica, que registrava um papel que corria. Ainda hoje tem nos hospitais uma canetinha. Já viram a canetinha? Hã? Aquela canetinha para subir, ela sobe obedecendo esse princípio. Né? Quando vem um fluxo positivo, ela sobe. Quando acaba, ela volta para a linha de base. Foi negativo, ela desce. Fundamental o que eu estou dizendo. Tanto é que hoje é a aula primeira. Essas noções são fundamentais. Bom, aqui a célula se despolarizou. Agora ela vai fazer o quê? Se repolarizar. Obedecendo aqueles íons. Aqui foi o movimento de sódio. Aqui vai começar. Ele não começou a despolarização aqui. Não vai começar a repolarização aqui? Né? Então, agora, visto isso daqui não é positivo, não foi na hora que saiu o potássio, não virou positivo, a farpa do vetor agora está aqui, não está? O eletrodo não está aqui, está vendo quem? A cauda do vetor, que é negativa. E aí ela começa a escrever negativo, 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 até completar a despolarização. Os mais atentos viram que são fibras musculares atriais. A repolarização do átrio, a onda T, vocês vão ver, atrial, onda T é de repolarização, P, QRST, não é assim o elétron? P, QRST, né? Esse T é a repolarização dos ventrículos. E cadê a do átrio? Está engolida, está dentro do QRS. Como o QRS é um potencial exuberante, ela não aparece.
é uma questão temporal. É o tempo que o nó AV está brecando a passagem do estímulo. Ok? Mas elas são discordantes. A despolarização é positiva e a repolarização é negativa. Isso é fundamental, porque vocês vão ver nos ventrículos, você já vai dizer: epa! Eu não sou paraense não, é porque paraense é quem diz ego, né? Eu sou de Altinho, da terra de Jorge de Altinho, cantor de forró, 10-0. Vai haver uma dedução, porque quando vocês virem uma onda T negativa, vocês dizem: epa, no ventrículo tem coisa. E vocês vão saber dizer por que ela negativou. Ventriculares. Mesmo processo, estão acompanhando? Eletrodo, tudo positivo, não foi? E a repolarização, a outra não começou aqui, onde começou a despolarizar, não começa a repolarizar? Estão acompanhando? Por quê? Quem começou a repolarizar, ela começou a repolarizar ao contrário. Lembram da massa muscular? Ela não despolariza para cá, não é isso? O vetor não é assim. Se eu estiver olhando daqui, não é assim. Aqui dentro, o que é que tem do ventrículo? Sangue. E o sangue faz o quê? Uma pressão nas paredes do endocárdio. E uma isquemia relativa não deixa com que as células que estão dentro em contato com a pressão do sangue, elas têm mais dificuldade por questão de oxigênio para se recuperarem. Aí quem se recupera primeiro é que está de fora, que não tem essa isquemia relativa. Se ela aqui, meu eletrodo está aqui, e ela começa a se repolarizar aqui, o positivo está aqui. É como se o impulso, é isso mesmo, o impulso vai e volta de ré no ventrículo. No átrio ele vai e volta de frente. Ok? Bom, vocês sabem que danado isso é importante? Importante. Se eu não tenho esse fenômeno, por exemplo, daqui, o que é que pode ter acontecido? Uma hipertrofia. Esse músculo, ao invés de ele estar aqui, ele está aqui. Cresceu. Hipertensão arterial. Cresceu o músculo. E aí, o tempo de isquemia, até que o impulso chegasse lá, ela começa já a se despolarizar dentro, inverter o vetor, e você tem uma onda T negativa. Você vai ter onda T negativa na hipertensão arterial, com a hipertrofia muscular, você vai ter onda T negativa na isquemia do infarto, etc. e tal. Então, quando vocês forem ter a aula de hipertrofia ventricular, quando vocês forem ter a aula de infarto do miocárdio, vocês vão saber por que o vetor inverte. Ele não inverte por acaso, ele inverte por uma questão de isquemia do endocárdio, ou distância, ou isquemia do epicárdio. Ok? Bom, isso aqui é só para ilustrar por que acontece isso, que é uma questão do potencial de ação. O potencial de ação do endocárdio, ele leva um tempo maior. Esse tempo vai dizer quando
acontecerá a despolarização. Então vocês vejam que acontece no epicárdio antes do que o endocárdio. Estão vendo no tempo? Ok? E que isso vai refletir na onda T. É por isso que ela é concordante ou discordante em alguns casos. No resumo, nós temos a fase da célula banal, das células automáticas, que são só cálcio e potássio dependentes, mais cálcio, e as células banais, que são sódio dependentes e que tem a fase zero dela atingida depois da abertura dos canais de sódio. Aí, uma noçãozinha de como nós vamos ver isso na eletrocardiografia. O que é que eu acabei de dizer? O que é que a gente vai ver na eletrocardiografia? Esse é o pai da eletrocardiografia, que é Enthoven. Imagina a geringonça. Então, isso daqui são soluções salinas, onde ele colocou solução salina. As soluções salinas funcionam como eletrodo. Braço direito, braço esquerdo e perna. E vejam o gênio. Vocês estão imaginando um triângulo lá, pá, pá, pá. Esse é o triângulo da Enthoven. Que nós vamos... Isso aqui é uma maravilha, né? Uma coisa dessa. Camarada fazer uma geringonça dessa, botar os pés dentro d'água, pé dentro d'água, mão de solução salina e registrar o potencial do coração. É uma coisa fantástica. Eu faria tudo de novo. Fazia cardiologia 10 vezes e arritmia 20. Isso daqui eu coloquei para que vocês, vai ter aula específica para isso, mas para mostrar a vocês que cada eletrodo desse é um olho elétrico. Se você pega esse V1 e botar ele aqui em cima, você está vendo outra coisa, e não o eletrocardiograma estabelecido. Visto por V1, eu vou mostrar a você mais na frente. Visto por V1, o vetor septal é a primeira porção do coração a se despolarizar, é o septo. A natureza é maravilhosa. O septo está aqui e os ventrículos ao redor, né? O septo no meio. Para que todo mundo se contraia, é preciso uma base, é preciso um pilar. Quem é esse pilar? O septo. Porque a parede livre do ventrículo não é pilar. Quem é que eles têm em comum? O septo. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então a primeira porção a ser tocada, despolarizada, é o septo. Para quê? Para dar o sustentáculo ao coração. E depois o estímulo desce e sobe, fazendo a função de ordenha. Ok? Esse vetor septal, como o septo esquerdo, ele é mais robusto do que o direito, porque o ventrículo esquerdo é mais forte que o ventrículo direito, ele é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ok? Ó, todo mundo vendo? V1 não está aqui, ele não está apontando para V1, da forma que eu disse, apontando para V1. Então, você vai ter um Rzinho em V1, uma onda positiva que é vista por esse eletrodo septal, depois o impulso, o grande vetor de despolarização
vai para trás e para a esquerda, porque é a resultante dos vetores que vão ser tomadas pelo ventrículo esquerdo. Ok? Se você arrancar esse Rzinho de nada, sabe o que é isso? Uma zona eletricamente inativa septal, e pode ser a tradução de um infarto agudo, do infarto crônico, do infarto septal. Então, quando eu disse a vocês, importante o olho, e não adianta decorar, porque vocês não vão se lembrar desse bando de tracinho, tudo na cabeça, mas quando em V1 não tiver R, existe uma zona eletricamente inativa em septo, em parede septal. Só isso. Vocês já vão olhar e dizem, doutor, esses caras podem ter tido infarto. Pode não ser, pode ser uma fibrose, por uma miocardite, mas geralmente é infarto. O doutor está faltando um Rzinho aqui. Mas se você pegar esse eletrodo e botar ele para aqui, ele vai ver já diferente. E vocês vão estar fazendo diagnóstico errado, porque posicionaram erradamente. Erro comum. Erro comum. Vocês acham que é mais frequente o camarada ter destrocardia ou a secretária ter trocado os cabos? Onda, vou mostrar, onda P de pato, negativa em D1, D de dado, D1. Ela é obrigatoriamente positiva se o ritmo for sinusal e se o camarada tiver o coração do lado esquerdo. Aí vem uma onda P linda, negativa. Aí eu chamo a secretária, disse, moça, me diga uma coisa, eu acho que você teve problema de botar os cabos? Não, doutor. Está tudo certinho. Me diga uma coisa, é mais fácil ele ter o coração do lado direito ou você ter trocado os cabos? Doutor. Vamos mal escutar. Aí bota o estetoscópio já do lado direito. Está aqui não. Está do lado esquerdo. Bom, está aqui. Moça, a senhora precisa ter mais cuidado porque a senhora trocou o cabo. Então, vejam uma coisa importante. O que foi que ela fez? Ela pegou o olho e mudou de lado. Só isso. Já mudou absolutamente tudo. Pode ter uma onda P negativa e o camarada ter o coração do lado esquerdo? Pode. Mas é um ritmo de ato esquerdo. Não é um ritmo de ato direito. Eu não estou conseguindo imaginar como é que o vetor vai estar em V1. Você poderia exemplificar? O vetor do septo. Eu já não tenho. Um dia fui querer cantar lá, tinha um chamado Cavaco e Viola, Jorge de Altinho tocava e tal. E aí eu soltei esse meu vozeirão, e aí o tocador de violão, um sem alma. Aí deu um break, parou, aí olhou para mim e disse, diga mamãe. Aí eu disse, mamãe, ele disse, se você dizer mamãe é desentuado, como danado você quer cantar? Aí acabou a minha carreira logo de saída. O vetor está aqui, ó. O vetor do septo, ele está apontando para cá, ó. Ok? Se o vetor, está vendo a ponta da caneta? Quem está olhando daqui não está vendo positivo? Bom, eu vou mostrar isso no traçado de eletrocardiograma, que você vai entender mais. Mas é isso aí. Ele está indo em direção
ao olho de V1. Quero saber se eu vou dar a noção. Bom, isso aí você já conhece, né? P, despolarização material. Vocês, todo mundo, acho que vai ser dado em elétron normal, mas todo mundo conhece a nomenclatura do QRS? Quem não conhece, levanta a mão. Não conhece a nomenclatura? Não. É que o septo, o coração está do lado esquerdo, tá? O septo está aqui, ok? V1 está aqui, o septo está aqui. O vetor de despolarização é resultante do septo. Então, como o septo esquerdo é mais robusto, ele começa a se despolarizar, a resultante dele, a fábrica do vetor vai para frente. Não, aí vai para trás todo mundo. Sim, vai para trás, é o QRS. Aí você vai ver V1. V1 é RS. V6 é R puro. Ou um Qzinho inicial, que é esse vetor septal, que você está vendo a cauda dele aqui, ó. Um V6. Ok? Bom, e para aqueles que não são acostumados, onda P é a despolarização atrial. Toda deflexão inicial negativa chama-se de Q. Positiva chama-se R. E negativa tardia chama-se S. Você poderia não ter essa deflexão negativa e seria RS. Você poderia não ter essa deflexão negativa, seria só R. Você podia não ter R, ser tudo para baixo, chamar-se-ia QS. Ok? E a onda T, que é a onda de repolarização. Essa onda aqui chama sigma, mas ela não tem tanta importância, pelo menos na aula de hoje. Vetor. Primeira noção de vetor. A eletrocardiografia nada mais é do que a projeção de vetores. Projeção de vetores em dois planos, no plano frontal e no plano horizontal. Como é que acontece isso? Bom, vetor, só para dar a ideia que física, eu ia pior do que cantor. Eu fui mais ruim em física do que o que me classificaram como cantor. Mas todo vetor tem uma direção, sentido e magnitude. Se você tem uma massa muscular grande, o vetor vai ser maior. Ok? E dois conceitos básicos. Qual é a maior projeção de um vetor? Quem se lembra? Qual é a maior projeção de um vetor? Ele mesmo. Ele mesmo. É a maior projeção dele. Como é que funciona isso? Bom, então, a maior projeção do vetor é ele mesmo. Qual é a menor projeção de um vetor? É o plano perpendicular a ele, a um ponto. Ok? Por que isso é importante? É importante porque o eletrocardiograma vai ser uma projeção de vetores e você vai ver ondas grandes, menores e ondas mais menos isoelétricas ou que nem aparecem. E isso vai ser fundamental para que vocês entendam a
direção dos vetores e que vocês possam saber onde está o eixo elétrico, que é fundamental na eletrocardiografia. Então, vocês vejam, esse vetor, nesse plano, a maior projeção é ele, essa projeção já é menor e essa projeção é um ponto. Guarda essa figura do juízo, ela é importante. Eu vou fazer uma coisa aqui, pá, aqui. Estão vendo o vetor? Quem é o vetor? Como é o nome desse? O laser. Ok? Não é o laser? Ele está onde? No espaço, né? E lá está o quê? A projeção dele. Ok? Aqui está a projeção dele. Vocês estão vendo aqui a projeção dele, ele todo, né? Nesse plano aqui. Se eu movimentar, se eu tivesse aqui uma barra, aqui, ó, vamos olhar nesse segmento aqui, ST. Olha, ele diminuindo, a projeção dele, até ficar um ponto, tá vendo? Esse é o plano frontal. Depois, precisava projetar. Isso eu sei se ele está para cima, para a direita, para a esquerda ou para baixo. Se eu fizer assim, você vai ver nessa projeção, ó. Não. Nessa projeção aí, você está vendo que ele está vindo para frente? Tá, não, aqui não. Na projeção dele, você está vendo ele vir para frente? Não. Aí criou-se um plano aqui, ó. E agora eu projeto daqui, ó. Aí sim, aqui embaixo, se eu botar assim, você sabe se ele está indo para lá, se ele está indo para frente ou se ele está indo para trás. Então isso é um eletrocardiograma. Uma projeção no plano frontal. E olha, eu estou repetindo, projeção. Porque isso está acontecendo no meio da natureza. O coração está no espaço. E você está projetando vetor em planos. E esses planos são o eletrocardiograma. Plano frontal e plano horizontal. Ok? O eletrocardiograma nada mais é do que a projeção dos vetores. Que são, porque o outro é um vetocardiograma. Esse faz uma alça. Mas caiu em desuso porque é trabalhoso e muito complicado. Não tinha a facilidade do eletrocardiograma. Que você é pequeno, você bota em todo canto e tal. Então, dois planos. Plano frontal e plano horizontal. Vamos complicar mais um tiquinho. Einthoven criou esse triângulo. Lembram da foto dele com a perna e os braços? Isso forma um triângulo. No meio está quem? O coração. Então o coração é esse ponto. Bom, triângulo equilátero, onde ele chamou a derivação dos braços de D1, a derivação braço direito, perna, D2, braço esquerdo, perna, D3. A gente bota duas coisas, né? Mas um não funciona não. Um é neutro. Um daqueles que se bota na perna é para fazer o terra. Na verdade, só tem
3 olhos, onde 2 deles vêm aqui embaixo, D2 e D3. Depois, o que foi que ele fez? Ele disse que D1, ele fez 2 manobras. Um D1 que era positivo aqui no braço esquerdo, ou seja, o olho está aqui. Por que o olho está aqui? Porque o coração está do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo é o mais importante e a atividade elétrica vem toda para a esquerda. Então ele botou um olho aqui. D3 e D2 ele botou 2 olhos, um aqui e um aqui. Mas ele queria projetar vetores. Para que você projete, você precisa de muita parede. Concorda comigo? Para que você projete alguma coisa, você precisa de muita parede. Se você só botar uma parede, você só vai projetar aquilo lá. E os outros vão ser projetados aonde? Tem que botar a parede para ele ser projetado. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou esse D1, arrastou para aqui. D1, isso é um movimento de matemática. Ele pegou esse D1, arrastou para aqui. Esse D3 arrastou para cá e o D2 para cá. O que foi que ele criou? D1 que estava aqui veio para cá. Ao invés de eu ter só uma parede, eu já tenho outra. D2 e D3, ok? E depois ele danou-se a botar parede. E ele vai criar um sistema hexagonal para poder se projetar neles e criar as derivações. Depois o movimento foi o mesmo. Isso veio a posteriori. Criou-se, essas derivações são bipolares, mais, menos. Então, criou-se uma amplificada de Foote, AVF, uma amplificada de Left, AVL, e uma amplificada de Right, AVR. RLF. Olha que lindeza. Tom parede. E aí, ele criou com isso um sistema que nós conhecemos hoje e que é a base da eletrocardiografia, que é esse sistema poligonal, onde quando o vetor vai se projetar aqui, D1 é positivo, quando ele se projeta aqui, D1 é negativo, quando ele se projeta aqui, D1 é mais, menos, é iso de fase. Olha lá, para reforçar a ideia do vetor de despolarização, se está de A para B é positivo, se o olho está aqui é positivo, se está aqui o olho é negativo, você pode fazer todas as, se está aqui, ele vê uma atividade positiva e uma negativa é mais menos ou menos mais, depende de onde você olha, ok? Tudo em relação ao olho, tudo em relação a onde está o eletrodo e para onde está indo o fluxo elétrico, ok? Olha lá, aqui a projeção desse vetor nesse plano, o olho daqui está vendo positivo, o olho daqui está vendo menos mais, está vendo aqui, ó, a projeção?
O olho daqui, esse aqui menos mais, aqui menos mais, aqui negativo. Esse olho daqui, porque está vendo só a cauda do vetor. Ok? Fundamental. Se não entender isso, bau. Aí a eletrocardiografia é um sonho distante. Olha lá, olha a variedade de QRS que você pode ter dependendo de onde vai o vetor. Então não dá para decorar. Isso aqui tem uma coisa importante para dizer, vamos dizer aqui que é melhor. Famoso vetor septal. Olha, a ideia que eu dei a vocês, a projeção do vetor no plano frontal e no plano horizontal. No plano, se eu pegar a ponta desse vetor e trouxer para cá, esse daqui não vai virar para aqui? Então, de V1 a V6 vai dar ideia se está vindo para frente ou se está vindo para trás. E aqui, eu não posso dizer esquerda, direita, para cima, para baixo. Ok? No plano frontal. E dependendo de como ele está, ele vai inscrever um traçado. Se o olho está aqui, vai ser positivo, negativo ou mais menos. Ok? Isso aí, eu fiz o curso do Enéas Carneiro. Todo mundo se lembra de Enéas. Meu nome é Enéas, né, que foi candidato ao Barbudo. E eram 3 horas de aula, 3 ou 4 horas de aula, que ele vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, cada aula. E aí, todo mundo já vinha da residência, e quando ia fraquejo, era o cara que estava dormindo lá no fim. Acordava, ele repetia tudo de novo. E ele dizia que o aprendizado é a repetição. O que vocês precisam ter hoje é a noção, e fixar essa noção. Mas o aprendizado vai vir, obviamente, com a repetição. A ideia é a mesma, dependendo de onde está o olho, a inscrição do vetor vai ser diferente. Apresento novamente um eletrocardiograma de superfície e apresento-vos pela primeira vez o eletrograma endocavitário. Isso é o que a gente faz nos estudos eletrofisiológicos, que antigamente só se faz chamado de eletrograma do feixe de His. Então, aqui vocês têm uma atividade elétrica atrial, o potencial do His e a atividade elétrica ventricular. Essa nomenclatura, esses espaços todos, vocês vão ter numa aula pertinente. Aqui, a noção da ativação elétrica que eu disse atrial, que se dá do endo para o epicárdio e que começa do epicárdio para o endocárdio. Enquanto que na atividade elétrica dos ventrículos, isso acontece de forma inversa. Para que vocês tenham em mente a anatomia do átrio direito e a anatomia do átrio esquerdo, e que a onda P é a somatória dessas duas atividades elétricas. Mas o senhor está me dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque se vocês no eletrocardiograma virem uma onda P bífida, pode ser o crescimento do átrio esquerdo. E é por isso que eu disse, olha,
No eletrocardiograma a gente vê tudo. Uma onda P alargada quer dizer crescimento atrial. Uma onda P, ou QRS, uma onda P apiculada, pode ser hipertrofia atrial, que ela aumentou a voltagem. E a outra aumenta o tempo, quando ele está dilatado. Ok? Olha lá o famoso vetor septal. V1 não está aqui? Professor? Comandante? V1 não está aqui? V o quê? Então, por isso que ele é positivo em V1. Aqui é a noção do endocárdio isquêmico e do epicárdio oxigenado numa espessura normal. Isso aqui é o trajeto da onda de despolarização e depois de repolarização. Então ela é despolarizando positiva e repolarizando também positiva. Okay. Bom, isso aqui não é sujeito da aula de hoje. Esses tempos vai ser eletronormal e todo mundo vai aprender isso. E eu vou passar rapidamente só para dizer a sequência, a formação do impulso no nosso sinusal, a despolarização dos átrios gerando a onda P, o retardo do estímulo no nó atrioventricular gerando essa distância, o espaço PR. Eu não disse que começava no septo? Começa no septo, desce e sobe. A despolarização do RIS vai estar ainda dentro desse espaço. E depois o início do QRS, quando a malha de Purkinje toda é tocada, gerando a grande despolarização com o vetor que, dependendo de onde ele está, mais o grande QRS, e em seguida aquela fase de recuperação, que é a onda T, e aqui nós temos o ciclo completo de ativação do coração com a onda P, despolarização dos átrios, nó AV, RIS Purkinje, despolarização dos ventrículos e recuperação dos ventrículos. Merci. Alguém tem dúvida? Importante. As outras aulas, vocês vão precisar muito dessas noções. Ok? Todo mundo sabido? Obrigado.